Olá, eu sou Alan Brito, seja bem-vindo à nossa terceira e última competência da disciplina de editoração de imagens para o web. O que nós vamos aprender nessa última competência é como nós podemos montar layouts usando técnicas de edição especificamente para a web. Eu vou ler exatamente o texto da competência, que ela é longa também, conhecer as técnicas de edição e montagem de layouts para a web com base em imagens. Então, na primeira competência, nós aprendemos algumas características dessas imagens, como por exemplo, sistemas de compressão, sistemas de cor e formatos de arquivo. Na segunda competência, nós já começamos a usar o GIMP para manipular essas imagens, fazer ajustes, edição delas, alteração. E nessa última competência, nós vamos fazer algo mais prático voltado para a web, como por exemplo a construção de um layout, de uma interface, ou o uso de imagens para criar, por exemplo, um tipo de imagem, um tipo de peça visual muito comum em diversos sites, que são banners, que é exatamente o que nós vamos fazer nesse vídeo agora. Eu vou pegar uma imagem, nós vamos fazer isso juntos, eu vou pegar uma imagem, vou mostrar para você alguns formatos específicos relacionados a banners e nós vamos construir um banner utilizando as ferramentas lá do GIMP. Nós vamos fazer cortes, nós vamos fazer edição, adicionar textos para construir esse banner com base numa imagem e, claro, usando alguns formatos padrão específicos para a web. Então, vamos começar a construir o nosso banner? Então, vamos começar a criar o nosso banner para a web. Antes de começar a trabalhar necessariamente com o nosso banner, é importante entender, por exemplo, que existem alguns padrões relacionados à criação de publicidade na web, principalmente em relação a banners. Então você vai encontrar diversos padrões e lugares que vão exibir essas informações relacionadas a padrões na web. Eu tenho aqui aberto na minha tela o site da AbraWeb, que é a Associação Brasileira de Web Designers e Desenvolvedores. Eles têm uma lista de alguns padrões de banners que são muito usados em websites. Então nós temos aqui, por exemplo, banners que são comumente usados como banners mesmo. Nós temos anúncios e pop-ups e os chamados skyscrapers. Todos esses banners aqui, eles têm um tamanho padrão. Então você tem, por exemplo, aqui esse Medium Rectangle, que tem aqui 300 pixels de largura por 250 pixels de altura. É importante que você siga essas dimensões desses banners? Sim, é muito importante. Por quê? A grande maioria dos sistemas de publicidade utiliza esses formatos padrão de banners. Seja ele, por exemplo, o Google AdWords, sejam plataformas abertas de exibição de banners, como por exemplo o OpenX, todos eles seguem esse padrão. É muito importante que você siga esses padrões e que você respeite essas dimensões quando você for trabalhar com publicidade online. Lá no GIMP, então só reforçando aqui, vamos escolher aqui algum desses formatos aqui. Por exemplo, vamos escolher esse Full Banner, que apesar de Full Banner tem um tamanho, apesar do nome Full Banner, ele tem um tamanho bem reduzido, que é 468 pixels por 60 pixels de altura. Então, nós podemos aqui, por exemplo, criar um arquivo novo e vamos atribuir esse tamanho aqui no GIMP. O próprio GIMP tem uns modelos aqui já prontos, inclusive ele tem aqui o Web Banner Common, 468 por 60 pixels de altura. Então, caso você não queira preencher essas informações de largura e altura, você já pode escolher um desses modelos prontos aqui. O próprio GIMP já tem o 468 por 60 pixels. Então, eu posso dar um OK aqui e o GIMP vai criar exatamente o tamanho do banner que nós precisamos. Caso você queira um outro formato qualquer, por exemplo, tem um banner aqui, tem um formato de banner que tem 300 por 250 pixels, que não está lá naquela lista do GIMP. Então, vamos lá. Arquivo nova, então nós temos aqui 300 por 250 pixels. Dou um OK.
Então nós temos o outro formato de banner aqui também. Então vamos imaginar que eu preciso fazer um banner aqui que vai exibir informações sobre uma máquina fotográfica. Eu vou vender uma máquina fotográfica. Eu preciso fazer um banner que vai vender uma máquina fotográfica. Então eu tenho aqui a minha imagem da máquina fotográfica que eu vou abrir. A princípio, já analisando essa máquina fotográfica, ou melhor, a imagem da máquina fotográfica, nós podemos conferir aqui que ela é uma imagem que tem um sistema de cor RGB e ela tem um tamanho muito maior do que o tamanho do nosso banner. Ela tem 2.525 pixels de largura por 2.162 de altura, ou seja, nós vamos precisar reduzir de maneira significativa o tamanho dessa imagem. Então eu já posso aqui, por exemplo, redimensionar a imagem para que ela fique com uma altura não maior do que a altura do meu banner, que é de 60 pixels. Então eu já posso usar aqui 60 pixels na altura e a largura o próprio GIMP vai automaticamente redimensionar para mim. Então eu preenchi aqui a altura, redimensiono, a imagem vai ficar bem pequenininha. Então nós temos aqui a nossa máquina fotográfica. Como é que eu faço para passar essa máquina fotográfica aqui para aquela imagem do nosso banner? A maneira mais fácil e simples é selecionar aqui todos os pixels dessa imagem. Então eu vou lá em selecionar, peço para selecionar, por exemplo, a imagem completa. Então aí editar, ou melhor, não precisa nem selecionar. Vou lá em copiar e vou pedir aqui para que ele cole direto. Então repare que o GIMP colou. Você pode ir na imagem aqui, caso você queira uma parte em particular, aí uma parte pequena, menor da imagem, você pode simplesmente selecionar, como eu fiz aqui agora, e pedir para copiar. No caso, eu não precisei fazer isso porque era a imagem inteira. Então eu tenho aqui a minha imagem, foi colada aqui no meu banner. Posso colocar aqui, por exemplo, a máquina fotográfica nesse pedacinho aqui. Vou criar aqui, por exemplo, um texto qualquer aqui, alguma coisa de fundo aqui para esse banner. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um texto qualquer. Vamos escolher aqui as informações só da fonte, vamos trocar com uma fonte mais simples. Vou escolher aqui a Arial. Vamos aumentar aqui um pouquinho só o tamanho dessa fonte. Vamos colocar aqui esse outro texto aqui na lateral. Opa. Se você não quiser ter o perigo, por exemplo, de mover aqui acidentalmente as camadas, como eu acabei de fazer aqui, você pode ou ocultar essa camada, ou então proteger ela. Vou só ocultar ela aqui. E vou transformar com essa opção aqui de rotação livre. Então vou lá no menu camada, transformar, rotação livre. E vou só inclinar um pouquinho aqui o meu texto. Você vai escolher aqui o ângulo que você quer. Pede para rotacionar.
E agora nós vamos ter o texto inclinado. Vou só cancelar aqui. Ctrl Z para voltar. E nós podemos adicionar diversos outros detalhes aqui em relação a esse banner, como por exemplo, você pode colocar aqui um fundo nessa imagem. Mas antes de colocar esse fundo, nós teríamos que ter separado pelo menos a forma da imagem, a forma da máquina fotográfica básica aqui, para conseguir colocar algum tipo de gradiente ou algum detalhe aqui relacionado a esse banner em particular. Então vamos dar uma olhada como ficaria o tamanho desse banner aqui se eu exportasse ele em JPG. Banner versão 1. Vamos colocar aqui uma compressão de 65%. Então repare que ele ficou com 4 KB. Se nós compararmos lá com o limite de 40 KB, que é a recomendação da AbraWeb, nós temos muito espaço para adicionar informações nesse banner em particular. Se nós vamos trabalhar com um pouquinho mais de espaço, ou pelo menos para trabalhar aqui com... Vou apertar Ctrl Z até voltar a ter a imagem com um tamanho bem razoável. Você vai perceber que essa imagem aqui, ou pelo menos essa imagem em particular, ela não está com um fundo separado. Então nós teríamos que fazer aqui uma seleção pelo menos inicial para conseguir separar esse fundo branco da imagem da máquina fotográfica, para conseguir trabalhar com gradientes ou com composições um pouco mais sofisticadas. Eu vou usar aqui a ferramenta de seleção contígua para fazer a seleção apenas dos pixels brancos. Eu cliquei simplesmente aqui nos pixels brancos, vou inverter essa seleção, lá no menu selecionar, inverter, e daí ele não vai mais selecionar os pixels brancos, ele vai selecionar, na verdade, somente a câmera. Então eu vou agora sim copiar essa informação, e nós vamos trabalhar agora com o outro banner, o banner de 300 por 250. Aí agora sim é possível, por exemplo, criar um gradiente de cor aqui um pouco mais suave. Vamos fazer algo um pouco mais suave, que não vai exatamente do branco para o preto. Vamos ver se tem alguma outra opção pronta aqui de gradiente um pouco mais discreto. Esse daqui seria o mais discreto. Vamos pedir para colar a informação da câmera. Ah, sim, eu esqueci de reduzir o tamanho. Então, vamos redimensionar para que a altura seja de 180 pixels, que é um pouco menor do que a altura. Então, copio novamente. Vou colar aqui a informação da câmera. Você vai perceber que a câmera veio sem a informação de fundo. Então nós podemos aqui, por exemplo, criar uma camada em relação a isso, simplesmente selecionando a camada e criando ela. Ele vai transformar numa camada. Então eu posso, por exemplo, separar o fundo da informação da câmera. E agora nós podemos adicionar aqui as nossas informações de texto. Então eu posso colocar aqui, por exemplo,
a nossa câmera aqui. Se você quiser fazer uma composição com uma outra imagem qualquer, eu tinha uma outra imagem aqui que eu tinha selecionado para fazer a composição com o plano de fundo dessa câmera. Então eu tenho aqui, por exemplo, vamos redimensionar essa imagem para que ela fique com 250 pixels de altura. Vou fazer uma seleção aqui exatamente com o tamanho do nosso banner, que é de 300 ou 250. Vou copiar esses pixels, vamos lá no banner, eu vou colar essa informação, vou empurrar aqui para o fundo, estava indo com o mouse, então eu simplesmente empurrei ela com essas setas verdes aqui. Também funcionam, usam a mesma, tem o mesmo princípio. Eu vou só deixar um pouquinho mais apagada essa imagem aqui do fundo. Vamos lá no menu imagem, ou melhor, cores, e vamos aqui no brilho e contraste. Vamos só aumentar um pouquinho o brilho para dar um contraste, ficar um pouquinho mais claro. Reduzir o contraste. E agora, caso você queira, você pode adicionar aqui cores ou qualquer outro tipo de informação relacionado a essa imagem aqui para construir o seu banner. Adicionar, por exemplo, os textos que eu tinha adicionado anteriormente. E construir o seu banner da maneira como você achar melhor. Não ficou um primor em termos de design, mas pelo menos serviu para que você tivesse uma ideia sobre como é possível construir essas informações aqui de banners, de material relacionado à publicidade na web. Vamos conferir aqui em relação ao tamanho. Usar 65% de novo. Então o nosso banner, a versão 2 dele, 300 pixels por 250, ficou com 10 KB, que ainda assim está bem distante do limite máximo de 40 KB que é recomendado lá no site da Abra Web. Então, agora você já sabe como é possível criar esses tipos de banners, ou pelo menos criar essas composições usando algumas outras ferramentas aqui do GIMP para manipulação e posicionamento dessas informações dentro de peças ou de composições diversas voltadas para a web. Bem, então nós conhecemos algumas ferramentas a mais, algumas ferramentas extras do GIMP voltadas à produção de peças ou de imagens, de layouts para a web. Lembrando que no seu caderno você vai encontrar algumas outras ferramentas e outros exemplos, principalmente na parte de construção de layouts, que é algo muito demorado, que leva um certo tempo. Então, no seu caderno você tem lá passo a passo diversas instruções e orientações sobre como é que você poderia criar, por exemplo, layouts para a web utilizando o GIMP. Fora isso que nós vimos aqui, que é um pouco simples, eu sei, é algo pelo menos elementar em relação à criação, mas para quem não tem experiência, para quem está aprendendo, como é o seu caso,
é o suficiente para que você dê o pontapé inicial nas suas experiências ou na sua produção de material para a web utilizando o GIMP. A minha recomendação sempre é que você pratique, você pegue isso que nós estudamos aqui, que nós estamos aprendendo agora nessa última competência. Você ficou interessado em criar banners? Selecione imagens, use algum tipo de contexto, use algum evento na sua cidade, use alguma coisa que você gosta como motivação para que você crie peças também gráficas como essas, semelhantes a essas que nós fizemos aqui, e use sempre os padrões que eu mostrei, seja no site da AbraWeb ou em algum outro lugar qualquer em que você possa consultar esses padrões voltados para a produção de material publicitário para a web. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido tudo isso que nós estudamos aqui agora nessa última competência e, de maneira geral, na disciplina, seja na primeira, segunda ou terceira competência. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado dessa experiência de manipular, de usar ferramentas para trabalhar com edição de imagens para a web. Não deixe de consultar o seu caderno e principalmente as atividades, tanto as que você vai realizar no ambiente virtual como as presenciais, e eventualmente tire suas dúvidas com o seu tutor virtual, lá com a equipe que está acompanhando você em relação à sua disciplina. Então eu espero encontrar você futuramente em uma outra disciplina. Até a próxima!